Boa noite, galera! Muito bem-vindo, Luiz, Pedro, Micael. Estamos aqui, então, para uma live. Hoje vamos falar sobre gestão eficiente de trabalho e equipes remotas. Fala aí, Micael! Boa noite, pessoal. Isso mesmo. Vamos falar um pouco sobre a dinâmica do trabalho remoto, né? O que mudou do trabalho presencial para o trabalho remoto e com essas duas feras da gestão aí em dados, principalmente, né? Sejam bem-vindos. Obrigado por aceitar o convite e vamos que vamos. Beleza. Vamos passar agora, então, para a apresentação dos nossos convidados, né? Luiz Diniz, é contigo. Opa, boa noite, galera. Então, como falaram aí, eu sou o Luiz Eduardo Gritin Diniz, aqui, coordenador de produtos da plataforma de dados do Grupo Boticário. Vim aí de uma carreira técnica, né? Vida inteira engenheiro de dados, analista de integração, analista de BI, analista de sistema. Na época que a gente instalava, né, o software, instalava o servidor e fazia o dashboard, hoje nós vivemos aí um mundo novo aí no mundo remoto. Estamos aí para conversar sobre isso e gestão desse novo mundo. Beleza, Luiz. Vamos para a apresentação do nosso outro convidado, Pedro Amorim. É contigo, Fala Pedro. aí. Valeu. Obrigado, Luiz. Essa live vai ser difícil, que tem 2 Luiz na sala, né? Então a gente vai ter que se adaptar aí, cara. Mas primeiro agradecer aí o convite. Estou super feliz de estar aqui, né? A gente trocou uma ideia um pouco antes, aí hoje mais cedo. E bom, deixa eu me apresentar aqui. Eu sou o Pedro, assim como o Luiz aí, também vim de uma carreira técnica, né? Trabalhei aí uns 9 anos aí como consultor SAP, né, para cima e para baixo, sempre na área de dados, trabalhando com Data Warehouse ali, mais específico da SAP. Vim para o GB aqui, né, aqui para o Grupo Boticário, vão fazer 5 anos. E, enfim, agora estou nesse desafio novo já há algum tempo aí de liderança, de times, né, gestão, né, nesse novo cenário. E estou bem animado aí, acho que vamos conseguir trocar bastante ideia, vai ser bem legal. Legal, cara. Bom, de novo, gente, obrigado de novo por ter aceitado o convite, né, para fazer essa live. A gente trocou um pouquinho de conversa hoje de manhã e o papo foi muito legal. Então, se a gente conseguir transmitir tudo aqui, eu tenho certeza que o pessoal vai gostar muito, tá? Beleza? E vamos começar, então, as perguntas para essa turma aí, né, gente? O tema, então, da nossa live, gestão eficiente de trabalho e equipe remota. Luiz, vamos começar contigo, cara. Fala um pouco aí da tua gestão, como que começou, para onde vai. É contigo. Boa. A gestão, acho que mudou muito, né, com a pandemia, indo para o mundo da gestão remota. Acho que proporcionou também o meu desenvolvimento. Sendo bem sincero, acho que me enxergo muito melhor hoje como coordenador do que antes da pandemia. E mudou muita coisa, né? Eu acho que hoje a gente tem que dar mais autonomia para os colaboradores, né, para as pessoas do time. E isso é essencial para grandes entregas. Então, acredito que essa mudança veio para o bem. Acho que a gente vai aprofundar um pouco mais nas próximas perguntas. Vou passar aí para o Pedrão responder também essa, né? Vamos lá, Pedrão, contigo. Boa, bora lá. Cara, acho que também, assim, para mim, assim, a questão de gestão vai envolver um monte de coisas, né? Que eu não fazia ideia de que eu tinha várias habilidades que eu não fazia ideia de que eu tinha que desenvolver antes de sentar nessa cadeira, né? Eu acho que quem faz esse caminho de vir de uma carreira técnica, né? Chega até um limite ali de senioridade e aí, às vezes, se identifica, né? Sabe ali ensinar alguém, sabe controlar alguma coisa de algum projeto, ajudar, às vezes, os gerentes de projeto. E ver essa oportunidade de migrar para a carreira de gestão vai se deparar com várias coisas que você nem imaginava que, às vezes, um líder precisa lidar no dia a dia, né? Então, acho que, assim como o Luiz comentou, essa oportunidade que a gente teve de migrar para a liderança, ela foi muito bacana, assim. Hoje eu me sinto muito mais confortável, mas tive bastante desafio ali, né? Acho que a gente vai falar um pouquinho disso depois, né? Mas especificamente, né, eu virei líder assim, nós dois, né, viramos líderes ali durante a pandemia, então a gente não teve a experiência de ser líder no presencial, né?
E de cara, meio que ninguém sabia muito bem ainda como lidar com isso, né, no novo cenário. E, bom, eu acho que teve bastante desafio ali, logo no começo, para como que a gente cria uma sensação de time, como que a gente cria, né, essa proximidade, né, e mantém todo mundo engajado e focado no mesmo, né, na mesma direção, né, mesmo estando distante, né? Hoje o nosso cenário aqui é com pessoas que estão espalhadas aí pelo Brasil inteiro e, e acho que é diferente do presencial que a gente consegue ali tomar um cafezinho, né, trocar uma ideia, entender quais que são os gostos de um ou de outro. Eu acho que tem várias ferramentas que a gente pode usar, né, para gerar mais essa proximidade, né? E primeiro, eu acho que para mim o mais importante, assim, o primeiro passo, assim, pensando em gestão remota, é muito a gente conseguir criar essa sensação de time, sabe? Eu acho que é o primeiro desafio, porque se você não tiver isso, todo o resto não adianta qualquer modelo de gestão, se as pessoas não estiverem engajadas, não estiverem acreditando naquele mesmo objetivo, elas não vão aderir, né? Não vão aderir às coisas que você fala, não vão seguir ali as recomendações que você coloca, né? Então, para mim, acho que o primeiro passo é a gente conseguir fazer essa união, sabe? Essa gestão de time, né? E esse sentimento de pertencimento, assim, que eu acho que é bem difícil, né? Não sei como é que o Luiz faz lá na tua, né, cara? Mas a gente tem que ir encontrando meios, né? Às vezes é um café mais forçado e tal, no começo é meio, né, engraçado, mas daí a gente vai acostumando, né? Tá puxando umas Legal, cara. dinâmicas, né? Um Eu acho que em bate-papo cima com a disso a galera gente já mais consegue informal. até levantar uma discussão. E eu vou perguntar aqui, ó, para os dois, aquele que está mais à vontade de começar, fica tranquilo. O que no ambiente de trabalho remoto hoje, e pensando um pouquinho lá no presencial, vantagens e desvantagens do trabalho remoto, pensando na área de vocês de gestão. Tá, posso começar essa. Acho que a principal vantagem é o leque maior de profissionais que você pode ter no modelo remoto. Quando você quebra a barreira física e permite que você contrate pessoas em qualquer lugar do Brasil, você potencializa o seu time demais. Você traz talentos de qualquer lugar e tem pessoas muito boas em vários segmentos diferentes em vários lugares do Brasil. Isso faz com que os times cada vez fiquem mais fortes. E não digo que é só mais forte tecnicamente, tá? Eu acho que culturalmente o time também fica mais forte. As pessoas evoluem como pessoas. Porque a gente vai ter, por exemplo, nosso time tinha pessoas do Nordeste, Norte, Centro-Oeste, Sul, e culturas totalmente diferentes, histórias de vida totalmente diferentes. E essa troca é muito bom para o ser humano. E a troca faz todo mundo evoluir. Então, tecnicamente e culturalmente, o time já evoluiu. Outra coisa muito boa é o tempo que você tem para você. Ou seja, aquele tempo que você gastava no trânsito, gastava em deslocamento, gastava no fim do trabalho, ele dava mais 5 e meia por dia, tá na hora de ir embora ali. Você já não acelerava mais para terminar uma atividade porque você já estava indo embora. Agora, 5h40, 5h45, vou começar isso aqui que 20, 30 minutos eu termino. Você trabalha um pouquinho a mais, mas você consegue ter sentimento de concluir as tarefas, né? Então, acho que para as empresas é muito melhor porque tem mais entregas e a gente consegue concluir mais coisas no período de tempo. E para os profissionais é também mais tempo, né? Porque você pensar que você desligou o computador e você está do lado do seu filho, do lado da sua esposa, isso não tem preço, né? Eu acho que a qualidade de vida aumentou demais. E só fazendo um adendo, né? Que a qualidade de vida ajuda a aumentar a produtividade, né? Então, se você tem um profissional que tem uma qualidade de vida boa, ele vai produzir mais. Isso é comprovado. Acho que cara, se fosse elencar, assim, realmente, acho que qualidade de vida, acho que todo mundo vai concordar, né, cara? Eu, aqui em Curitiba, na época que era presencial, eu já trabalhava no Boticário e, bom, a fábrica é em outra cidade, né, na região metropolitana, então eu perdi aí, cara, 2 horas de viagem, né, todos os dias, pelo menos, e eu sei que tem pessoas em outros cenários, São Paulo, por exemplo, que às vezes gastam muito mais tempo do que isso. Eu acho que só da gente conseguir encaixar isso, né? Nosso time a gente tem vários exemplos, né? De pessoas que às vezes não conseguiam fazer um exercício, passaram a se exercitar, passaram a ter, né, mais tempo com a família. Cara, isso tudo acho que reflete no ambiente, né? Do próprio time, né? As pessoas acho que conseguem ser mais dedicadas, né?
E aí, mas falando assim, tudo é legal, tudo, tipo assim, eu sou um defensor aí do trabalho remoto, acho que é um modelo que é muito legal, eficiente. Tem algumas desvantagens também, né? Só para a gente não ficar falando, só rasgando aqui. E eu não vou falar assim só desvantagens, mas eu acho que são desafios, né? São questões que vão aparecer que a gente precisa, como liderança, às vezes sanar, né? Então, o ponto, às vezes, de você manter o controle dos assuntos é um pouco mais difícil, porque eu não tenho como ir na mesa do meu liderado ali rapidinho, em 2 minutos, e falar, cara, como é que tá esse tema? Me explica aqui rapidinho, né? E acho que essa interação também, ali no calor humano também, ela ajuda você a entender melhor, né? Eu acho que a gente perde uma parte da nossa comunicação ali não verbal, né? Que eu acho que no presencial é uma coisa que é bacana, bastante importante. A gente sente muito isso quando a gente faz os nossos encontros presenciais, né? Porque embora a gente esteja a maior parte do ano aí remoto, né? 1, 2 vezes por ano a gente se encontra, né? E aí, nesses encontros que você vê realmente, poxa, como é legal estar com essas pessoas, né? Como que faz diferença, às vezes, a comunicação mais próxima. Então, eu acho que um dos desafios e talvez os contras ali do trabalho remoto é que, às vezes, a gente precisa criar muitos pontos de controle, né? Isso traduz no que uma galera não gosta muito, muitas reuniões, né? Então, normalmente uma atrás da outra, né? Às vezes, assuntos que você resolveria só indo ali conversando com a pessoa, você fala, poxa, vamos marcar um horário para ver isso, né? Isso não acontecia tanto quando era no mundo físico, até porque nem tinha sala de reunião para toda a quantidade de reunião que a gente faz hoje em dia, né? Então, enfim, eu acho que mudou, assim, né, a forma de se trabalhar, né? Principalmente para a gente que fez essa virada praticamente 100% com tecnologia, mas são prós e contras. Eu ainda acho que a balança pende para os prós, né? Ali eu estava fazendo uma pós com o pessoal e a gente estava trocando sobre isso também. E uma das coisas também é aqueles insights que às vezes você tem num cafezinho, numa conversa de descontração. No remoto, a gente acaba tentando fazer um pouco isso, né? Assim, a gente tenta puxar. Eu gosto muito das nossas dailies aqui, né? Nossas reuniões diárias, que eu tento deixar até um pouco mais solto do que seria um modelo ágil ali, certinho, né? Cada um fala o que está fazendo. A gente faz essa parte também, mas eu aproveito para ser um momento do time se conhecer mais, tá no dia a dia um do outro, né? Eu acho que isso é bem importante também, sabe? E se a gente pensar nesse sentido, né, da dinâmica que a gente está conversando aqui, a dinâmica do trabalho, pensando no presencial para o remoto, hoje para vocês, mudou muita coisa? Mudou, né? Mudou bastante. A preparação, né, que você tinha para ir para o trabalho, você tinha que ter uma rotina muito mais estabelecida, né? Eu acho que a flexibilidade que você tem com o modelo remoto, você consegue planejar coisas no meio do seu dia para resolver problemas pessoais. Então, essa facilidade mudou bastante. Eu acho que não, tanto para o gestor quanto para as pessoas, quanto os liderados, né? Isso principalmente. Outras dinâmicas, o Agile, para mim, funciona muito melhor no remoto do que no presencial. Acho que ele nasceu para o remoto, acho que ele estava à frente do tempo dele, mas caiu como uma luva aí pelo menos para o meu dia a dia. Acho que não tem outra maneira de conseguir fazer com que as pessoas estejam tão alinhadas se você não usar um modelo Agile. Tem outros modelos funcionais, tal, você pode usar qualquer maneira, né, qualquer procedimento, desde que funcione, beleza, acho que não precisa ser o by the book, mas a base dele ajuda muito no nosso dia a dia. Então, no presencial, a gente matava muito das agendas, né, do Agile. Hoje, no remoto, a gente tem que meio que seguir várias delas porque funciona. Fica lá. Pode, desculpa. Acho que a comunicação assíncrona também evoluiu, né? Acho que apesar de a gente, no modelo presencial, a gente ter lá a comunicação assíncrona, a gente deixava muitas vezes de lado e ia na mesa das pessoas. E fez com que até os aplicativos evoluíssem e a maneira como a gente usa ele também evoluísse. Hoje é comum a gente receber muito áudio, né, pela comunicação assíncrona. Eu não era muito fã disso, ainda não sou, vou te dizer bem a verdade, aqueles áudios longos, porque você acaba tendo que dedicar todo o teu tempo ali no áudio, basicamente como se estivesse numa reunião síncrona, né? Mas facilita, né? Às vezes algo que você tem muita dificuldade de escrever, 10, 15 segundos ali se resolve muito rápido. Então, isso mudou também, né? E fez com que as empresas evoluíssem nessas ferramentas também.
Então, O Luiz e Pedro, tem duas mensagens aqui no nosso chat que foi bem legal, que está bem dentro desse assunto. Uma que é o João Alves está falando com 1h30 de São Paulo só para chegar no escritório, né? E o Roger falou assim que no remoto não tem mais o jogo do Pimbolim. Confesso que também era legal. Verdade, cara. Poxa, na minha sala tinha Street Fighter, né? Que era de lei ali, na hora do almoço rolava uma competição pesada ali, né, cara? Então faz falta, isso aí faz falta mesmo, cara, concordo. Mas isso a gente consegue substituir, né, pelo um CS na hora do almoço, um Age of Empires no fim da tarde. Dá pra você substituir o Pimbolim, mas é claro que o Pimbolim ali presencialmente, com a galera, um tirando, zoando o outro ali, é bem mais bacana do que no online. E uma coisa que eu vejo que é legal, Luiz, não sei se você sente isso também, cara, pelo fato da gente estar todo dia conversando, tal, no online, aqui, cada um na sua casa, mas quando a gente tem os encontros presenciais, parece que é uma explosão, assim, de cara, que massa, eu queria muito ver essa pessoa, né? Que é algo que a gente não sentia no presencial, porque a gente tá sempre se vendo e tal. Então isso eu acho que é bem bacana. Normalmente nossos encontros, né, quando a gente se vê mesmo, eu acho que eles são mais intensos, assim, por assim dizer, por causa disso, né? Porque a galera quer aproveitar meio que o tempo perdido, né? Mas uma outra coisa que, até aproveitando esse tema, né, eu acho que você perguntou ali como que isso muda a dinâmica do trabalho em si, né? Na minha opinião, assim, o trabalho remoto, ele força as empresas e os líderes também a ter muito mais confiança nos seus liderados, né? Como a gente falou. E aqui o nosso diretor, né, o Robson, ele sempre falou muito sobre, cara, liberdade com responsabilidade, né? Então, o remoto, ele traz muito essa dimensão da liberdade. Poxa, você vai poder fazer várias coisas aí da tua vida pessoal, mas vem também o fato da responsabilidade, né? E da gente confiar nas pessoas, né? Confiar que a pessoa está executando a atividade que ela precisa estar executando, né? Isso é muito difícil, às vezes, de se entender, né? Essa dinâmica, e às vezes é difícil até de fazer isso funcionar. Então, eu acho que empodera até um pouco mais os profissionais, né? As pessoas que estão aqui executando as atividades, fazendo os projetos mesmo, nesse sentido, sabe? Então, essa dinâmica para mim mudou bastante, né? Você confiar ali que a galera tá fazendo, confiar que às vezes a gente se passa um pouco, né? Então, se a gente às vezes tem muita gana na coisa, tem que tomar cuidado também, porque tem alguns profissionais que vão trabalhar até 10 horas da noite, né? Sem parar, e aí a gente tem que falar, cara, calma, poxa, fica tranquilo, porque afinal você já tá em casa, né? Então uma coisa vai levando a outra, às vezes a pessoa se anima ali. Então, acho que isso também é um desafio para a liderança, né? Como que a gente traz essa visão de equilíbrio, né? Cara, vamos equilibrar a vida pessoal, a vida profissional, o que não é sustentável, né? Então, assim, eu acho que a gente tem uma cultura muito legal nesse sentido da empresa estar preocupada com esse equilíbrio, né? E nós, como líderes, somos cobrados e também somos, né, participamos dessa disseminação dessa cultura, né? De estar passando essa mensagem para os nossos liderados. Então, para mim, isso foi o que mais mudou, assim, também na dinâmica, sabe? E agora vamos entrar num assunto, acho que bem importante dessa live. A gente viu na apresentação de vocês que vocês vieram da área técnica. Assim como eu sou, o Mikael também era da área técnica, hoje também está na área de gestão. Eu queria saber de vocês como é esse processo de migração. A partir de quando, por exemplo, na área técnica de vocês dizem, opa, eu quero partir para a área de gestão. Não, eu quero ficar no técnico mesmo e me especializar. Como foi essa passagem de carreira para vocês? Vou começar qualquer um dos dois. Vou deixar o Pedro começar. Deixa eu começar essa, para a gente mudar um pouquinho. Cara, para mim foi uma junção, assim, acho que da oportunidade que apareceu, né? Com um pouquinho do que eu já estava querendo, assim, já estava procurando, né? Então, sempre tive um desejo, assim, ainda que distante, assim, poxa, de repente, mais para frente, gostaria de me experimentar nessa cadeira, né? Eu acho que até quem está querendo fazer essa transição, é legal você ver, assim, as pessoas que fizeram, né? E
E tem certas coisas que você só aprende depois que você tá ali na posição e tem que lidar com as situações, lidar com as pessoas, principalmente falando de gestão de pessoas, né? Que era muito fácil quando eu era da carreira técnica, ainda mais eu que vim do mundo SAP, que, cara, para você ser um bom consultor SAP, o que você tem que fazer? Você escolhe uma certificação, estuda lá, faz um curso, estuda vários questionários, né? Todo mundo que já fez certificação sabe como é que funciona o processo. Vai lá, faz a prova e fala, beleza, agora eu sou certificado SAP, tenho projetos garantidos aí por um tempo, né? E aí uma certificação leva a outra e você vai aprimorando. Até que chega um momento que, beleza, você já está dominando aquele assunto, dificilmente vai vir algo que você não vai conseguir resolver. E gestão de pessoas, assim, na virada, você sente que, beleza, tem até bastante material por aí que você pode pesquisar sobre liderança, mas não tem 0 ou 1, né? É sempre nesse caso aqui aconteceu essa situação, a gente tratou dessa forma e deu certo. Ou a gente fez outra coisa e deu errado. A maioria dos materiais de liderança vai te dar muitos cases, assim, né? E beleza, alguns guides, algumas ferramentas ali que você pode usar. Mas, cara, cada pessoa é uma pessoa, cada cenário é diferente, cada time, né? A formação de times ela vai ser distinta. Então, isso foi um primeiro impacto, assim, para mim, né? Tipo, poxa, não sei bem o que eu tô fazendo, né? Tem que aprender aqui, né? Você meio que aprende jogando. E eu acho que a segunda coisa foi, cara, conseguir controlar e tirar a mão, né? Da parte técnica, né? Que eu acho que isso todo mundo que faz essa mudança tem, né? Então, cara, eu consigo resolver isso aqui, mas espera aí, agora não é mais o meu papel resolver o problema, agora eu tenho que delegar isso, eu tenho que orientar as pessoas, né? Enfim, e meu time que tem que executar isso, né? Eu não vou poder ficar ajudando todo mundo para sempre, senão você vira aquele líder executor que não é saudável nem para você nem para o time, né? Você vai ter que fazer muita hora extra e o teu time vai ficar estagnado ali, sem ter oportunidade, às vezes, de crescer. Então, essas duas coisas, esses dois equilíbrios foram os meus primeiros desafios, assim, quando eu fiz a mudança, né? Eu tive um filho no meio e aqui a gente tem uma licença paternidade aí de 4 meses, né? Então, foi bom porque eu fiquei 4 meses fora, né, nesse período. E aí, quando eu voltei, beleza, tudo que eu fazia antes, eles tiveram que arranjar alguém para fazer, né? Então, eu consegui me soltar um pouco das atividades e responsabilidades que eu tinha como técnico, né? Isso ajudou um pouco, mas entender o seu papel, né? Entender que agora você é um líder e precisa delegar, eu acho que é a primeira dificuldade, assim, de quem vem do técnico. Não sei, Luiz, se a tua experiência foi parecida, cara. A minha história é engraçada. Eu nunca me vi no papel de gestor e não tinha como objetivo ser gestor na minha carreira. Eu era feliz sendo técnico. De falar que eu gosto do técnico, não tinha problema nenhum de fazer a parte técnica. Minha esposa, ela é gestora há um certo tempo, então eu vi a experiência dela, né, conversando com pessoas e as dificuldades que ela passava também. Então eu aprendi muita coisa com ela. Eu posso dizer que muitas das coisas que eu faço eu roubei dela. Roubei não, né? Aprendi com ela, algumas otimizei, algumas eu tive que adaptar ao mundo de tecnologia, porque é diferente ser gestor de diferentes áreas, isso é muito evidente, né? O perfil das pessoas muda. Acho que o que me levou muito para a cadeira de gestor, e acho que tem 2 pontos aqui, tá? O ponto das pessoas a entenderem que você está pronto para ser gestor e você entender que está pronto para ser gestor. Para as pessoas entenderem que você está pronto para ser gestor, você vai ter que ser líder sem ter o cargo. Você vai ter que exercer esse papel de liderança. Você não precisa de um cargo de líder para ser líder. Você precisa exercer essa função naturalmente. E como que você faz isso? Cara, entende os problemas dos seus parceiros do dia a dia, vai atrás dos seus parceiros e tenta negociar as coisas no dia a dia. A negociação é uma das coisas mais importantes para a liderança. Então, ter essa negociação, mesmo sem ter o cargo, é importante para você amadurecer essa ideia. Segundo, entende que o problema dele é seu. Mostra como resolver, traz ideias, traz como fazer, traz sugestões, vai atrás de outras pessoas para tentar resolver, mesmo que você não seja responsabilidade, conecta pessoas. Isso é muito importante para um líder. Mas acho que o mais importante aí, quando você fala de você se convencer que você está pronto para ser líder, é você entender que ser líder ou ter um cargo de gestor não é por você, ou porque você quer um status, ou porque você quer ser o melhor profissional, ou você quer ser o chefe de todo mundo. É entender que você, fazendo essa função, você consegue potencializar o talento das pessoas.
E quando você consegue potencializar o talento das pessoas e você se torna um facilitador para que elas evoluam, todas as entregas acontecem de maneira muito mais fácil. Então, acho que as duas mentalidades, né? Convencer é mostrar trabalho e fazer esse papel de negociação e fazer o papel de líder, e se entender como líder é entender que não é por você e sim pelos outros. E isso acho que é o mais difícil para as pessoas que almejam muito ser líder, né? Eu quero ser líder porque eu quero ter esse cargo. Cara, enquanto essa for a motivação, você nunca vai conseguir ser líder. E esse acho que é a principal ideia que eu tive aí no decorrer dessa transição. Não, e o mais legal também, Luiz. quando tu fala em questão de potencializar, né? Quando você começa a potencializar a capacidade da sua equipe, né? Tu vai vendo que a equipe vai começando a crescer automaticamente, né? Ou organicamente, podemos dizer assim, sabe? É bem satisfatório para a gente, como líder, ver o crescimento da equipe com o seu exemplo, ou até mesmo com algumas dicas que você deu para potencializar a capacidade de cada um. E você tem um ponto muito importante, desculpa, Pedro, mas esse só para complementar, eu acho que assim, eu fui consultor muitos anos, e, cara, quando você é consultor, você é meio mercenário, né? Você, qualquer 100 reais, 150 reais a mais, 10 reais, na real, né? Tá indo Lá atrás, 10 reais era bastante, era importante, mas eu acho que eu me peguei numa situação quando a primeira promoção, o primeiro aumento que eu dei como gestor, cara, eu acho que foi um dos momentos mais felizes da minha carreira. Naquele dia eu falei, cara, eu tô fazendo o que eu deveria estar fazendo. Acho que essa dimensão é bem legal, né? Só comentar aqui, cara, acho que a diferença também de ser gestor é muito isso, né? Pelo menos no nosso conceito aqui de gestão, cara, é que o time tem que aparecer, né? Tipo assim, a entrega tem que ser do time, não uma entrega do Pedro, uma entrega do Luiz, né, cara? Tem que ser uma coisa que a galera apareça, né? Muitas vezes vem aqui o pessoal, putz, eu tô com uma ideia, Pedro, assim, cara, vamos refinar essa ideia, mas eu quero que essa ideia saia, que você traga ela, né, que você mostre para todo mundo, assim, poxa, cara, esse cara, ele tá evoluindo, ele tá aparecendo, né? E uma coisa até que, num dos encontros de liderança nosso, eu lembrei aqui, o nosso antigo diretor, que era o Renato Pedigoni, ele falou assim que para a liderança, o resultado, eu lembrei porque você falou, Luiz, da satisfação que você teve quando você deu um aumento para alguém, né? Ou quando você promove alguém. Cara, o líder demora muito para você ver o resultado do seu trabalho. E nesse meio tempo, você não tem muita certeza se você está acertando ou não. Você tem indícios ali, se as pessoas estão indo bem, estão fazendo as entregas, você sabe que o time está indo legal. Mas você só vai ter certeza quando acontece alguns eventos desse tipo. Às vezes é uma grande entrega de um projeto, às vezes é alguém ali que, putz, né, conseguiu vencer alguma coisa até pessoal ali, né? Se sente bem no time e de vez em quando você para fazer esses momentos de reflexão. Cara, como é que tá meu time? Como é que tá indo a galera? Que é diferente da carreira técnica, né? Quando você tá ali na carreira técnica, cara, cada sprint, né? A gente trabalha aqui por sprints. Cada sprint você tem uma pequena entrega ali, né? Cara, fiz aqui um programa, rodou, funcionou, atendeu os requisitos, legal, é uma entrega. Para a liderança, eu acho que quanto mais você cresce, aí, assim, a gente ainda está no primeiro nível aqui de liderança, né? Mas nessa reunião, o diretor ele falou assim: quanto mais você cresce, mais distante você fica dessas pequenas entregas e mais difícil fica de você ter esse retorno, né? Esse feedback do tipo, cara, deu certo, né? E às vezes você faz uma coisa, você vai ver o resultado lá na frente, às vezes daqui a alguns meses, né? Ô Pedro, e aí, ainda em cima dessa passagem de bastão, né, do técnico para a gestão, eu até vi ele que falou que é difícil deixar de sair do técnico, você quer ainda fazer alguma coisa, né? Eu acompanhei, por exemplo, o Mikael, quando ele começou a deixar do técnico para o gestor, às vezes ele abria um chamado para mim na empresa anterior, que era para tratar alguma coisa e ele queria fazer também. Ô, Mikael, você é gestor agora, cara, deixa isso. Muitas vezes a gente brincou assim, né? E eu pergunto para vocês assim, os maiores desafios enfrentados nessa transição de carreira. Cara, acho que a gente falou um pouquinho, né, desses desafios, mas eu acho que foi muito por essa linha, cara, de transição, entender o papel de ser líder mesmo. No fim do dia é esse, sabe? É entender que você Legal. vestiu a camisa agora, cara, agora eu sou líder.
talvez uma coisa que a gente não falou ainda é que você passa a ter um nível de responsabilidade muito maior do que você tinha antes, né? Então, antes eu era responsável pela minha entrega, né? Se eu deixasse para a última hora e fizesse tudo, virasse uma madrugada para entregar, tá tudo bem. Agora não dá para fazer isso. Você tem que ter planejamento, você tem que acompanhar o time, você tem que ver se as coisas estão sendo certas, porque você é responsável pela entrega de um grupo de pessoas, né? Isso pode gerar até uma ansiedade, né? Ali, tipo, poxa, será que tá rolando? Será que não tá? E aí acho que realmente, às vezes, principalmente se você domina o assunto, né? Você fica com aquela vontade, acho que eu vou meter a mão aqui, vou ajudar e tal, né? Então, acho que tem essa. É uma dualidade que você tem que ali aprender a lidar, sabe? No dia a dia. E aí, No meu Luiz, o que você primeiro acha? ano, no meu primeiro ano de gestão foi isso. A minha maior dificuldade foi largar o técnico, parar de fazer as coisas e deixar o time fazer. Luizão sabe, Luizão acompanhou. Eu vivia entrando nas confs, né? Eu continuava entrando nas confs, mas só para acompanhar depois. Mas o primeiro ano minha maior dificuldade foi essa. Eu vejo que tem uma vantagem de você ter vindo do técnico, né? E depois estar na liderança, no sentido de que você entende as conversas, né? E até para você poder, por exemplo, liderar um time de engenharia, liderar um time de desenvolvedores, é interessante que eles te vejam também como uma referência ali, tipo, tá, beleza, o Pedro está entendendo o que eu estou falando, ele sabe que é por aqui, não é por ali, né? Então, acho que é importante isso, você ter esse know-how, né? Mas cada vez menos você precisa saber o detalhe do detalhe, né? Até porque aqui na nossa estrutura a gente também tem a figura do tech lead, né? Então, além né, da gente que trabalha com essa parte da coordenação, vai coordenar muito mais a demanda e as pessoas, também tem o tech lead que, cara, é o cara que vai ser responsável por essa bagagem mais pesada ali, mais específica, técnica, né? Então, também tem que saber dar espaço para cada um atuar, né? Bom você ter falado Tech Leader, porque facilitou a minha resposta, porque ela vem casada com essa. Para mim foi fácil essa parte, porque nos 3 primeiros meses de gestor eu acumulei as 2 funções de Tech Lead e gestor, então meio que não precisei abandonar o técnico, mas essa cobrança tinha uma desculpa, não tinha o Tech Leader. Mas com o passar do tempo deu para entender que, cara, não dá para fazer as duas coisas. Eu acho que um papel que vem aumentando aí no mercado é o Tech Manager, né, que faz as duas coisas, né, gestão técnica e gestão de pessoas. Acho um cargo bem pesado. Acho que para algumas as coisas dá certo, para algumas tende a dar errado. Como tudo, né? É equilíbrio. Né? Para algumas coisas funciona, para outras não. Mas para mim aqueles 3 meses foram bem intensos, mas demorou para mim ficar um pouco mais maduro, né? E vai parecer que eu estou repetindo o que eu falei antes, mas você não precisa ser líder não precisa ter o cargo de líder para ser líder. Mas muda quando você tem o cargo. Quando você tem um cargo, você não faz mais o extra, né? É obrigação sua fazer o papel do líder. E quando você faz a entrega técnica para o seu time, e você corrige algum gap do seu time, ou por causa de algum prazo, ou por causa de algum conhecimento que o time não tem, não está sendo bom para você e está sendo péssimo para o time. Porque você está mascarando um quadro ali onde tem uma falha e você precisa atacar, e você não tá permitindo que as pessoas evoluam. E as pessoas evoluem em cima de erros. Eu falo, cara, eu acho que mais importante que acertar é errar, porque você só evolui acertando. E às vezes quando você acerta sem querer, aí você não evolui e não aprende a fazer. Esse é o pior dos cenários. Mas acertou, beleza. Mas eu acho que o errar é importante. E o errar rápido, né? Aprender rápido com esse erro também é importante. E esses 3 meses permitiu que eu tivesse essas 2 experiências, né? Então, para mim, não foi tão sofrido. Mas entendo que qualquer pessoa que vem do técnico, o delegar vai ser o mais difícil de aprender. E, cara, várias pessoas que já passaram, que a gente tive a oportunidade de conversar sobre esse tema, é unanimidade que o delegar é o mais difícil. Entender que o outro pode fazer o mesmo trabalho que você fazia tecnicamente. Legal. Meninos, eu vou tocar num assunto meio polêmico agora. Assim, ó, sempre vai ter que ter, né? Bora. Gerenciamento e produtividade e performance de equipe remota. Quais as melhores práticas para gerenciamento e produtividade? Como que vocês acompanham? Boa. Cara, igual que eu falei no começo, numa das minhas respostas eu comentei, acho que é liberdade com responsabilidade, sabe? Então, cara, acho que o primeiro passo é você confiar no teu time, cara. Se você não tiver confiança, já era, mano. Já era, porque aí você tá num ambiente que
que já passou, né? Se você não confiar que as pessoas estão ali para trabalhar, para entregar o que você precisa, não tem muito mais volta, assim, na minha opinião, né? Confiança é uma coisa que é difícil de conseguir, né? De conquistar e é fácil de perder, né? Então, eu acho que eu aposto muito na proximidade, assim, do time, né? Então, claro, tem N coisas aqui que são mais ferramentais e mais técnicas, né? Então, a gente segue aqui metodologia ágil, a gente faz todos os ritos, né? De daily, né? Tá todo dia conversando, tem as nossas plannings, a gente combina ali, né? O jogo na planning, né? De tudo que a gente precisa entregar naquela sprint e tudo mais. O que acaba voltando a gente aqui muito para uma gestão voltada para o resultado, né? Então, acho que mais do que ficar cobrando se a pessoa está trabalhando todas aquelas horas que ela diz que está ali mesmo, né? O importante é o resultado, no fim das contas, o importante é o valor que a gente está gerando para a empresa, né? Então, a gente consegue muito acompanhar e gerenciar a produtividade ali do time baseado nisso, né? Quais são as entregas que a gente está fazendo? A gente está gerando valor? E aí volta na questão do que eu falei da confiança, né? Eu aposto muito na proximidade, como eu falei. Então, a gente sempre tenta estar conectado com as pessoas, né? Tem uma questão aqui que a gente pode ser até polêmica, né? Que nem você falou, né? Mas, por exemplo, nós aqui sempre tentamos fazer um one-on-one, cara, a cada 15 dias, no máximo a cada 3 semanas, que é aquela conversa mais próxima dos liderados. Isso ajuda a gente a entender o que está acontecendo na vida da pessoa, quais que são os objetivos de carreira, né? Montar ali o plano de desenvolvimento dela. Isso eu acho que ajuda a criar essa relação de confiança, de forma que a gente não precise estar tão em cima assim das pessoas, né? Então é difícil, cara. Eu acho que isso também é uma coisa que é um desafio para o líder, assim, né? O quanto que a gente aperta, né? Acho que controla, e o quanto que a gente fala, não, beleza, vocês estão executando, vai acontecer, né? Luiz, quer falar? Quero. Como eu falei no começo, acho que uma metodologia ágil foi feita para o trabalho remoto. E se você seguir ali muitos dos ritos que tem dentro da metodologia ágil, você consegue muita coisa extraindo da própria metodologia. A planning e a poker planning, onde você traz teu time ali para definir qual é o tamanho da tarefa, a dificuldade da tarefa, faz com que as pessoas se sintam parte da resolução do problema. Então, quando elas entendem e elas passam os prazos para a resolução do problema, até como resolver, você está dividindo a responsabilidade da entrega, e isso é muito importante. Eu acho que outra coisa muito importante que eu tento fazer muito no dia a dia é deixar claro para o que a gente está fazendo determinada tarefa. E isso é difícil, às vezes, quando você chega numa empresa nova, você entender qual ponteiro você está mexendo, o que você está habilitando com o que você está fazendo, é difícil. Mas com o passar do tempo, isso vai se tornando mais fácil. E quanto mais o profissional técnico entende onde ele está habilitando, qual o retorno financeiro que ele está trazendo para a empresa, ou qual o retorno de agilidade que ele está trazendo para a empresa, mais engajado ele vai ficar. Então, a clareza do que tem que ser feito é muito importante. Acho que a one-on-one, como falou, acho que é fundamental. Eu tenho um modelo de one-on-one bem extenso, então eu trabalho com dois focos diferentes, um pessoal e um profissional. E o profissional, eu tenho 4 linhas de seguir ali. Uma parte focada em PDI, que é muito importante, eu acho que para a pessoa, para o liderado, saber para onde ele quer ir. Às vezes ela não vai saber, você vai ter que dar ideias, vai ter que dar sugestões, o gestor vai ter que saber ler o seu liderado e saber dar direcionais. Dar direcionais e a pessoa tem que seguir? Não, cara. O PDI é seu, é da pessoa. Você tem que entender o que a pessoa quer também. Você vê que a pessoa tem perfil para ser um tech leader no futuro, mas a pessoa quer porque quer ser gestor. Beleza. Seu trabalho é ajudá-lo a chegar no objetivo, independente se você concorda ou não concorda com aquilo. E isso é importante. Acho que a segunda parte é a parte que eu gosto muito, que é a parte do meu não é focado em felicidade. Por que felicidade e não o que você acha da empresa, coisa do tipo? Cara, o quanto você está feliz fazendo o que você está fazendo, com as pessoas que você está lidando, com os stakeholders que você está tocando, com as lideranças que você tem, isso é fundamental. Se você está feliz, automaticamente as coisas acontecem muito mais fácil. A outra parte é muito focado aí, depende de empresa para empresa, mas aqui a gente tem essências bem claras, né? Então, eu tento passar toda o one-on-one por todas as essências da empresa e pergunto qual a opinião de cada um deles para saber
quanto ele está absorvendo aquela essência, o quanto ele está executando aquela essência no seu dia a dia. E aí vem a quarta etapa que já começa aqui, que é o feedback. Se eu não concordo com a nota que a pessoa está dando, eu já passo porque eu não concordo e o que ela precisa fazer para evoluir no meu ponto de vista. Eu estou certo, eu estou errado no meu ponto de vista? Às vezes eu estou errado e a pessoa me contrapõe e eu entendo o ponto dela e a gente juntos consegue chegar num equilíbrio, numa nota que faça sentido para os dois lados. Eu acho que, e aí a última etapa, que é o feedback, é o mais importante. Eu acho que o feedback tem que ser constante, porque você esperar para dar um feedback, as coisas não vão se resolver sozinho. Então, às vezes o feedback é tanto para você passar um feedback para um liderado, quanto você receber um feedback. E você receber um feedback é importante, porque às vezes algo que um colaborador te traz, um liderado traz, está afetando toda a equipe. Se você consegue entender isso de uma forma rápida, melhora para toda a equipe. E aí voltamos no ponto da felicidade, né? Com os feedbacks corretos, todo mundo na mesma página, todo mundo trabalha mais feliz, temos mais entregas. Então, assim, acho que a one-on-one e a proximidade com o time é o mais importante de todos. Ô, Luiz, você falou sobre o one-on-one, eu não queria tocar nesse tema, mas não aguentei. A gente de manhã conversou, eu lembro que eu te falei que um gestor, eu fui perguntar para o gestor por que ele não fazia o one-on-one. E ele me respondeu o seguinte: minha equipe não gosta. E os feedbacks são, por exemplo, a cada 6 meses, ele não tem como ser um feedback construtivo. Na minha visão, ele acaba sendo destrutivo, né? Desconstrutivo. O que você acha? O que você tem para falar para coordenadores assim, nesse nível? Eu acho que você não precisa fazer o one-on-one com a profundidade que eu falei, mas eu acho que é o feedback principal. Eu acho que fazer um alinhamento próximo do seu liderado é muito importante, porque você é o norte do seu liderado. Você tem o principal interesse de que ele evolua, porque se ele não evolui, cara, coordenador, e aí o Pedro tá aqui para me provar, cara, a gente não entrega nada. Quem entrega é a equipe. E se você não passa um feedback adequado, não faz o profissional evoluir, o teu trabalho não vai aparecer. Então, assim, o feedback, sentar, entender o ponto de vista do colaborador, entender o ponto de vista das entregas que não ocorreram, por que não ocorreram, tentar ajudar para que aquilo aconteça no futuro, é primordial para a sua entrega. Então, se você não fizer essa troca, seu trabalho não aparece e a pessoa não evolui. Logo, não vai ter sucesso no que você estiver tentando fazer. Uma analogia legal que dá para fazer do one-on-one é aquilo que, para quem não gosta, né, de fazer, pensa que o one-on-one é aquela parada para tomar um cafezinho com o seu analista. Pô. Você para, no presencial você não para para tomar um cafezinho com o analista, para conversar com ele. Por que você, né, virtualmente você não vai poder fazer o one-on-one, ouvir o que ele tem para falar, entender o clima? Né? Aí, assim, quem não gosta do one-on-one é porque não quer aprofundar na equipe, sabe? No clima da equipe, no clima que o analista está sentindo. Eu acho é fundamental fazer o one-on-one. E assim, eu achei bem legal a forma que tu faz o one-on-one ali, bem profundo, né? A profundidade que você chega. É interessante. E assim, e vai de acordo com a cultura da tua empresa. Né? Achei bem legal. Eu acho que depende muito do time mesmo. Acho que você tem que ler ali como que é a cultura do seu time, né? Eu faço o jeito que a gente faz o one-on-one aqui. Eu gosto muito que os meus liderados tragam a pauta, sabe? Então, até na descrição ali da agenda, eu falo assim, cara, tragam os seus temas, né? Tragam. É um momento, assim, pelo menos a primeira etapa ali do one-on-one, eu falo assim, cara, eu quero te ouvir primeiro. Me diz o que está acontecendo, como que está rolando as coisas, tem algum problema que está rolando no time. E aí a gente vai. Isso é com o tempo, né? Você vai pegando com a experiência. E até conhecendo mais as pessoas no dia a dia, às vezes e olha que no remoto dá para fazer isso, tá? Acho que é até melhor porque você está na câmera, mas você vê na expressão da pessoa, cara, tem alguma coisa errada. Putz, cara, ele falou isso, mas talvez tenha alguma coisa a mais que ele não está querendo me dizer, pode ser que esteja pegando. Então eu vejo o one-on-one como, assim, um benefício mútuo, né? É um momento que nós, líderes, conseguimos ter uma visão melhor do que está acontecendo de fato no time, né? E conseguir atuar, né? Às vezes mudar uma atitude que pode ser tua mesmo, né? Às vezes você, como líder, está fazendo alguma coisa que não está legal para o time, ou pode ser, às vezes, relacionamentos com outras equipes, relacionamentos entre o próprio time que não estão muito legais. Então, é um momento bacana para você pegar esses insights e falar, pô, peraí, isso aqui está atrapalhando, né? O nosso dia a dia.
E então, assim, eu vejo que é uma porta aberta, né? Se você faz uma reunião de avaliação a cada 6 meses, cara, como que você vai avaliar aquela pessoa, né? Como que você vai dizer? Até às vezes, tipo, se você não estiver tendo um feedback constante com ela, você vai tomar aquela avaliação baseada nos últimos 6 meses. Às vezes, a pessoa já até melhorou, já mudou, já fez alguma ação ali, mas você está dando uma nota ruim por causa de uma coisa pontual, né? E até como que você vai ter um monte de anotações, né? Eu acho que uma dificuldade também, essa parte de avaliações, cara, se você não estiver anotando ali no dia a dia as coisas que acontecem, as entregas que são feitas, os pontos ali, eu não consigo imaginar como que a cada 6 meses alguém vai parar e vai falar assim, tá, como é que foi o Luiz nesses últimos 6 meses? Dificilmente esse gestor vai lembrar de algo que aconteceu lá em janeiro, né? Para poder dar um feedback que o cara poderia ter feito diferente. Então, tem uma expressão aqui que eu aprendi com um gestor, colega aqui nosso, que ele falou assim, ó, cara, feedback é pão quente. Você tem que dar o feedback enquanto o pãozinho ainda está quente, saindo ali do forno. Se deixar esfriar, não tem efeito, né? Então, o one-on-one é meio que assim, uma reunião que acaba forçando a gente a ter isso, né? E acho que vem muito de uma visão moderna de liderança, né? Isso que o Luiz trouxe, cara, é muito, muito bom, assim, porque e traz um contraponto da liderança, né, mais, vamos dizer assim, da velha escola, né? De que obedece, manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Que as coisas aconteciam muito ali na base da autoridade, né? Então, assim, cara, ó, eu tô falando que tem que ser assim, vai ser assim, ponto final, né? E beleza, isso até funciona até certo ponto, mas a que preço, né? As pessoas, e as pessoas não vão dar a sua melhor contribuição, a pessoa vai fazer o que tem que ser feito ali para bater o ponto, ir para casa e ir embora. Acho que esse tipo de liderança acredita muito de que as pessoas estando felizes, estando engajadas, estando ali com um propósito, né? Cara, o líder tem que falar assim, gente, vocês vieram para quê aqui? A gente veio para vencer essa batalha, para vencer esse desafio. Acho que é o papel do líder ter essa clareza, sabe? Conseguir passar essa clareza para os liderados. E aí sim, cara, todo mundo vai dar o seu melhor, né? Se a pessoa estiver engajada, estiver feliz, estiver animada ali, ela vai dar o melhor que ela pode ali. E não simplesmente assim, tipo, beleza, vamos fazer aqui qualquer coisa, né? Que eu acho que era o que acontecia muito aí nesse cenário mais autoritário, né? Só para dizer que eu não dei uma dica, né? Uma coisa que quebra o gelo. E assim, já já tive pessoas lideradas que falam assim, não quero fazer one-on-one, é muito one-on-one, toda hora falar com você. E eu entendo, tem pessoas que não gostam dessa troca mesmo. E pode ser que o time desse gestor esteja pessoas só desse perfil. Mas uma coisa que para mim funcionou muito com esse perfil de pessoas que não gostam do one-on-one a primeira one-on-one que eu fiz com as pessoas sempre foi tentando contar quem sou eu. Contar a minha história, como eu cheguei ali, quais as dores que eu passei, quais os tombos que eu caí, o quanto eu tive que lutar para chegar até ali, o que eu aprendi até ali, quanto eu estou aprendendo ainda e quanto eu tenho que aprender, porque todo mundo é falho, né? Todo mundo está aprendendo e todo mundo está evoluindo. E eu acho que quando a gente se mostra que a gente também erra, a gente também está aprendendo, e a gente tem que evoluir, você dá uma liberdade para a pessoa questionar, e essa relação começa de uma maneira muito legal. Então, todas as relações que eu comecei, desde que eu fiz isso a primeira vez, elas afloreceram muito mais rápido, como eu posso dizer, elas evoluíram muito rápido essa relação. Então, 2, 3 meses parecia que eu estava 1 ano trabalhando com as pessoas, e para as pessoas elas também me falavam isso, né? Parece que estou aqui há 2 meses, parece que eu estou aqui 1 ano e meio, mas é essa troca, né? De conseguir estabelecer um bom laço pessoal. Então, talvez contar sua história, pedir para que a pessoa conte a história dela para você, se isso já não sabe, seja uma maneira de estabelecer esse laço. Legal. O Luiz, desculpa, Pedro, sobre um ditado que você disse ali agora, né? Manda quem pode e obedece quem tem juízo. Eu vejo os coordenadores, um nível de coordenador hoje, e pensando um pouquinho no passado, por exemplo, o chefe e o líder. Eu acho que o chefe ainda pensa assim, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Eu acho que o líder, uma boa turma de liderança hoje, com os novos coordenadores, eles conseguem o respeito da equipe deles e aí eles acabam tendo uma liderança muito positiva. Essa é uma visão que eu tenho, não sei se vocês compactuam também.
Não, com certeza, cara. Eu acho que o nosso papel aqui tem um livro que a gente leu de recomendação aqui também dos nossos diretores, que se chama Empatia Assertiva, e eu acho bem legal um conceito dele que é assim: para você ser um bom líder, você tem que fazer duas coisas. Você tem que se importar pessoalmente com a pessoa, e aí tem níveis ali, né? Então, é importante que as pessoas entendam que você está se importando com ela, que você vê ela como um ser humano e não como. Na consultoria a gente usava muito assim a palavra, depois pararam de usar. Não, eu preciso alocar um recurso aqui. Tipo, o recurso era uma pessoa que ia lá resolver, né? E aí depois mudou um pouco essa cultura e falar, não, vamos colocar aqui um consultor, um colaborador, né? Então, eu acho que essa primeira dimensão eu acho bem legal, que ela traz esse conceito de importar-se pessoalmente com as pessoas, mas isso não basta, você também precisa desafiar elas, né? Então, é o equilíbrio dessas duas coisas. Então, quando você faz só uma das duas, né, das duas dimensões, elas não funcionam bem, né? Ou não é um momento para fazer isso, né, cara? Para você, ao mesmo tempo, demonstrar que você se importa, criar essa conexão, ganhar o respeito, né, dos seus liderados e também desafiar eles diretamente, né? Que também não adianta você só bater o papo do café, né? Como a gente falou, é igual o Luiz Mon falou de toda a estrutura que ele faz, é justamente para evitar isso, né? Para você se manter no trilho ali e falar assim, cara, beleza, mas. Porque aí tem o outro cenário, né? Vai ter perfis da galera que não, putz, não quero conversar muitas vezes, mas tem também o perfil da galera que só quer conversar, né? E daí também não é legal. Então, esse equilíbrio de você desafiar a pessoa, ao mesmo tempo dizer assim, cara, eu tô aqui para te ajudar, toma aqui esse desafio, mas eu tô junto se você precisar de ajuda. Para mim, esse é o líder moderno, cara. Isso é isso que você comentou, né? Que é diferente do chefe e tal, né? Aquele, vamos dizer assim, é um estereótipo de chefe, né? Seria o chefe lá, né? Que a gente conhece bem. Não, esse livro que tu falou aí, ele casa muito com a gestão Lean, né? Você ter empatia, né? Ser vamos colocar assim, entender o lado do colaborador, né? Antes de pensar em cobrá-lo, sabe? Isso que é o mais importante. E aproveitando, né? Quero fazer uma pergunta, né? Que assim, dentro desse mundo ágil que nós estamos, né? A dinâmica. Assim, hoje, se eu tenho um colaborador muito ágil na equipe, né? E aí ele acaba fazendo as entregas dele e acaba passando por períodos ociosos, né? Como que a gente faz para ocupar a mente dele ou direcioná-lo? Essa é polêmica, hein? É, Polêmica e é bacana de responder, assim. Eu acho que hoje, os profissionais de tecnologias mais novos, eles são muito ágeis. Eles nasceram numa era onde eles não precisam entender o que está rolando por trás, né? Programar hoje é muito mais fácil do que programar há 10, 15 anos atrás, né? Muita coisa está pronta. Então, a agilidade deles é olhar uma tela, arrastar, clicar, e isso eles fazem muito mais rápido. E eles têm uma noção de lógica muito boa. Então, a maioria dos profissionais mais novos hoje são ágeis. Aí cai na situação do que ele vai fazer com o tempo ocioso dele, né? Porque numa sprint você planeja tarefas baseadas na dificuldade e você conta também o quanto cada colaborador consegue entregar dentro daquelas atividades. E você distribui isso. E muita gente consegue entregar antes de terminar o tempo ali. E como você coloca na cabeça de uma pessoa que se ela terminar as atividades antes do tempo, o que ela vai fazer aquele resto do tempo? Eu acho que o mais importante é, se você conseguir usar esse tempo que sobrou para fortalecer seu time, ou seja, vai ajudar quem não terminou, tenta ajudar um colega aqui, ensina alguma coisa ali, pega um curso para fazer, ou chega para o seu gestor e fala assim, não quero contribuir com outra pessoa, mas eu quero fazer mais coisas. Chega para o seu gestor e fala assim, tem mais, sobrou tempo aqui. Acho que você mostra maturidade e mostra que cada vez você vai estar mais pronto para a próxima etapa. Eu acho que é muito do gestor deixar claro que se você mostra disponibilidade e mostra que está vestindo a camisa para entregar e o gestor está olhando para os próximos passos, você vai se mostrar que está pronto. Então, acho que é uma troca, né? Eu acho que você tem que mostrar que está ali pela empresa, está ali para as entregas e está ali para ajudar todo mundo a se desenvolver. Então, é do interesse dele. Se ele não quiser e quiser ficar o tempo ocioso, tudo bem, mas eu acho que aí mostra que ele não está maduro para os próximos passos. Então, deixando isso bem claro para a pessoa, acho que é a decisão dela, tá? Acho que é menos do gestor e mais da pessoa mesmo.
Cara, eu vou falar aqui uma palavra que até, ó, se tiver algum liderado meu aí na live, vai ouvir falar bastante isso esse semestre, esse ciclo de entregas que a gente tem, que é clareza, cara, clareza. Para mim é a coisa mais importante, assim. Se as pessoas têm clareza e entendem a motivação, o propósito pelo qual a gente está aqui, eu entendo que a pessoa vai, beleza, terminei antes da hora, é bem isso que o Luizão falou. Cara, vou puxar mais uma coisa do backlog, se tiver para fazer, o que eu posso fazer a mais, né? Aqui dentro do time, muitas vezes a gente propõe até iniciativas, né, que surgem do próprio time, do tipo, cara, tem um processo aqui que a gente pode melhorar. Nem tá ali, não faz parte da nossa entrega para o time, né, para os outros times, né, para os nossos stakeholders, né? Mas, cara, tem melhorias, tem inovações que a gente pode fazer. Cara, esse é o momento, né? Então, sobrou um tempo ali, vamos investir nessa energia nisso, né? E é bem isso que o Luiz falou, né? A gente tem o profissional que ele quer evoluir na carreira, você não basta você entregar o que está dado, né? Acho que isso serve para todo mundo, né? Quem vai mais longe é a pessoa que entrega o a mais, né? Que está tentando forçar sempre o limite, né? Ali um pouquinho mais, né? E, bom, falando só da metodologia ágil em si, a gente tenta. A ideia ali das sprints é justamente a gente ir forçando até chegar a um momento que a gente tem um equilíbrio, né? Mas assim, putz, entregamos aqui 30 pontos nessa sprint. Cara, na próxima foi tranquilo. Na próxima vamos tentar encaixar um pouco mais, né? Na verdade, aqui eu acho que o grande desafio, como o Luiz falou, normalmente os desenvolvedores, nossos engenheiros aqui, eles são muito rápidos. Acho que, pelo menos no meu time, o maior desafio é entender o que precisa ser feito antes. Daí aqui a gente tem um outro papel que é o do Data PO, que é o analista ali. Eu acho que eu tenho um desafio maior de entender, junto com os times de negócio, cara, o que nós vamos fazer de fato, mais do que o dos engenheiros, né, em si, em executar, porque a execução, às vezes, ela é rápida, ela é ágil ali e tudo mais, mas hoje o maior desafio que eu vejo, né, para a gente entregar as demandas é entender isso do negócio, e aí quando o meu engenheiro, por exemplo, fica ocioso nesse sentido, que eu recomendo para eles? Cara, se não tiver nada que você consiga fazer, não tem atividade pronta para executar, vai participar das reuniões de negócio, vai discutir com eles, vai entender o que é o cenário ali, né? Porque isso vai dar um ganho de longo prazo, né? Você entender ali o que está envolvido ali no produto que você está desenvolvendo, cara, isso melhora demais, né? Vai ajudar eles a se posicionarem melhor nas reuniões, né? E assim, eu sempre incentivo, eu gosto quando, por exemplo, um engenheiro meu, no meio de uma reunião, às vezes que tem time de negócio e tudo mais, ele falou assim, pessoal, eu queria falar aqui, ó, eu acho que esse caminho que vocês estão tomando não tá legal. Né? Ou seja, se posicionar, né? Isso acho que é uma atitude que a gente espera, assim, de uma pessoa que tá buscando senioridade, né? Tá buscando galgar novos degraus, assim. Então, posicionamento, né? Às vezes conta até mais do que a parte técnica, né? Em alguns momentos, né? Porque realmente é o que vai fazer diferença no resultado. O Pedro, veio até uma mensagem importante aqui. Boa. Tem uma coisa importante também, que é o caráter. Veio do nosso grande Robson. Perfeito, perfeito. Cara, caráter é tudo, né? É difícil de mensurar, eu acho, né? Tanto que até estava trocando uma ideia com uma liderada aqui minha e a gente falou assim, cara, qual que é o momento talvez mais crítico para um líder, assim? Ou uma das atividades mais importantes? E na minha opinião é a contratação. Porque a contratação, cara, ela evita vários problemas, né? Dali para frente. Né? Então, se você contratar errado, cara, na prática isso significa que lá na frente você vai ter que lidar com uma demissão, que acho que aí é o pior cenário de um líder, é uma demissão, né? Então, assim, hoje eu tento gastar muita energia nisso, né? Assim, cara, eu preciso contratar pessoas que tenham caráter, pessoas que tenham, né, que eu consiga confiar, né? Que eu consiga estabelecer essas relações de confiança. Mas é difícil, não é fácil. Até trouxe alguns liderados meus esses dias para participar de umas entrevistas, daí eu falei, e aí, cara, vamos tomar essa decisão? Vamos trazer essa pessoa para vir aqui, né, trabalhar com a gente? Daí eles, putz, cara, a gente só conversou 1 hora com essa pessoa, como é que a gente vai ter uma visão dela, né? Então, esse é um outro aspecto, né? A gente está falando sobre liderança aqui, de desafios, né?
Esse é um dos desafios, né? Aqui a gente teve a oportunidade de desenvolver bastante isso, né, Luiz? Porque a gente cresceu o time bem rápido, então, enfim, teve semanas aí que eu fazia todos os dias, pelo menos uma ou duas entrevistas, né? Mas Acho que eu fiz muita contratação nesse tempo já também. então, Quando você estava de licença, eu contratei várias das pessoas que estão no teu time. Contratou vários aí para mim, eu agradeço até hoje, cara, né? Muitos bons profissionais. Eu gosto de falar que até agora eu sempre acertei, né? Mas é difícil, cara. Eu acho que tem uma parte envolvida ali de, claro, técnica, né? Profissional e tal, mas também tem um pouco de feeling de você entender se aquela pessoa vai se encaixar com a nossa cultura, se a pessoa vai se estabelecer, vai se adaptar e tal. Então, caráter, cara, não dá para abrir mão, né? E falha de caráter, se é identificada, também é uma coisa que é difícil de remediar, né? A gente vai conversar e tal, vai trocar ali ideia, mas enfim, não pode acontecer, né? De jeito nenhum. Mas esse tipo de profissional também não vai muito longe, né? Vamos combinar aí. Não, e principalmente no mundo da tecnologia, né, a gente brinca bastante que a pessoa tem que ter caráter e profissionalismo, né? Que a parte técnica a gente molda depois. Perfeito, perfeito. Às vezes é melhor você trazer uma pessoa com menos skill técnica, mas que tem uma postura, né? Tem uma atitude ali melhor, porque isso vai ser muito mais difícil de você trabalhar, né? Até nos one-on-ones, né? A parte de soft skills, né? Como a gente fala, ela é muito mais demorada, mais complicada, né? Mais que depende do contexto da pessoa, depende da história que a pessoa passou também, né? E aí a gente, como líderes, tem que tomar um cuidado também para não virar psicólogo, né? Então tem um limite até onde a gente pode ir, né? A gente também não vai resolver os traumas de todo mundo. Então, assim, cara, é bem o que você falou. Às vezes eu prefiro trazer alguém que pode aprender ali o técnico. Isso também a gente tenta avaliar na entrevista, né? Cara, o quanto que essa pessoa tem de proatividade para estudar alguma coisa, né? Quanto que essa pessoa está buscando? Será que ela já está fazendo algum curso ou não? Né? Isso é algo que a gente tenta entender ali, o que está rolando, né? Porque se ela tiver força de vontade, né, e dedicação, disciplina, o técnico se aprende rápido, né? Não, e Esse é aí um dos aproveitando, pode falar, Luiz. que é um dos lemas que eu sempre digo pro time, que é pessoas em primeiro lugar. Comecei também a levar o pessoal aqui para fazer entrevista comigo e eu falo, cara, o mais importante é o pessoal. Se a gente perceber que tem alguma falha ali que vai mais para a linha do pessoal, cara, tecnicamente não importa se ela seja a melhor pessoa do mundo, não vai encaixar com o time, vai trazer desavença para o time e vai cair a produtividade do time. E no final, assim, até eu costumo usar futebol como analogia, um time de futebol com 11 pessoas dedicadas é melhor do que um time de futebol com 11 estrelas, cada um querendo jogar por si. E, e é assim que a gente precisa manter, né? Um time com todo mundo querendo fazer todo mundo crescer. Então, mais importante de tudo é o pessoal. Não, e aí aproveitando, né, que a gente está nessa parte falando de time e tal, como que a gente consegue manter a motivação e o engajamento da equipe remota em longo prazo? Porque aí entra um pouco do que estava falando, né, de fazer o pessoal buscar um pouco de treinamento, né, o one-to-one. Quem vai Eu responder? sigo duas linhas dessa aqui. Eu acho que voltamos aqui na One on One. A gente falou bastante, então não vou aprofundar tanto, mas eu acho que One on One e os feedbacks recorrentes é o que vai motivar as pessoas, porque elas entendem que o gestor vai estar ali preocupado com o crescimento dela. Eu acho que o reconhecimento é muito importante, e quando eu falo de reconhecimento também, não é só dinheiro, tá? Eu acho que o reconhecimento é você colocar essas pessoas em situações de destaque, colocar elas para apresentar uma grande entrega, colocar ela num fórum onde tem lideranças acima ali para mostrar o trabalho que ela fez, mostrar as ideias delas, dando os créditos, fazer um post ali onde está um canal onde tem mais gente agradecendo a entrega que a pessoa fez, a dedicação que ela teve. Quando tiver um prêmio, por exemplo, aqui no grupo de cara a gente tem um prêmio ali, a gente colocá-las como candidatos a esses prêmios de destaque, às vezes não nem é financeiro, é só um troféu ali, mas que é simbólico, mas, cara, isso é muito importante. Eu acho que reconhecimento é muito importante para a gente manter a longo prazo. Cara, no final das contas, todo mundo trabalha
para pagar a conta. Então, dinheiros também é importante. Então, se uma pessoa trabalha, faz um bom trabalho ali certinho, está entregando, está evoluindo, e você vê que ela está pronta para os próximos passos, acho que o papel do gestor começar essa defesa para que essa pessoa seja promovida. A gente fala, né? O coordenador não é o cara que assina o cheque, mas é o cara que dá evidência para as pessoas que estão ali, para o gerente sênior, para o diretor. Então, assim, mostrar, deixar evidente o trabalho que a pessoa está fazendo, não é assim, cheguei hoje, a pessoa pediu aumento, eu quero o aumento para essa pessoa para amanhã. Não, é um trabalho construtivo. Então, você tem que estar ali, sempre mostrando o trabalho das pessoas, vendendo o bom trabalho que elas estão fazendo, e também colocar essas pessoas em posição de evidência, e aí, sim, chegando o momento, reconhecê-las financeiramente também. Eu acho que isso é muito importante. Meninos, tem uma pergunta assim, polêmica. O Luiz hoje veio aqui, né? Luizinho, que o Luizão tá ali do outro lado, causando polêmica. A gente vê algumas empresas, então, voltando para o presencial e algumas pregando aí um híbrido presencial. O que vocês acham disso? Cara, eu vejo assim, é que a gente está falando de um time de tecnologia aqui, né? Então eu vejo que é um pouco diferente, às vezes, de outros tipos de profissionais. Então, na maioria dos casos, né, o nosso trabalho com tecnologia, né, pode ser feito de forma remota. É claro que tem outras pessoas, né, outros nichos aí que vão exigir estar mais próximos, cara. Eu vejo assim, né, o modelo presencial e o modelo híbrido tem todas. A gente lá no começo começou a falar sobre isso, né? Falamos ali sobre vantagens, desvantagens ali do que a gente tem aqui no remoto. Eu vejo que essas empresas elas têm que entender ali quais que são os potenciais que elas têm até de vantagem competitiva, né, em relação ao próprio mercado, né? Então, cara, algo que eu gosto muito, que é muito interessante assim, para a gente é realmente poder, né, não estar limitado ali onde a gente tem sede, né, para fazer as contratações. Cara, isso faz toda a diferença, faz com que a gente consiga contratar de forma mais rápida, enfim, porque a gente está olhando ali para o Brasil inteiro, né, e faz com que a gente também consiga trazer profissionais muito bem capacitados que às vezes não teriam oportunidade de trabalhar com a gente se fosse no modelo presencial, né? Mas aí eu acho que cada caso é um caso, cara. Vai depender muito do que aquela empresa coloca como prioridade para ela, né? O presencial eu vejo que ele tem ali as suas vantagens, que é algumas dessas que a gente comentou, né? Então, por exemplo, você tem mais insights, você tem essa proximidade maior das pessoas, né? De você conseguir entender, e tem essas outras desvantagens ali. E eu acho que o líder que estiver trabalhando no modelo presencial, ele vai ter outros desafios que a gente não tem, né? Como, por exemplo, uma pessoa que ali gasta 2, 3 horas ali no seu deslocamento, cara, isso já vai impactar bastante ali, talvez na felicidade da pessoa, no cansaço e tudo mais, né? Por outro lado, para ele vai ser muito fácil falar, galera, vem aqui, vamos todo mundo junto aqui, trocar uma ideia, vamos tomar um cafezinho aqui. Então tem essas desvantagens. Agora, o modelo híbrido que eu acho que ele é mais difícil de organizar, assim, né? E eu vou trazer um exemplo da época que a gente ainda, antes, pré-pandemia, né? Que a gente tinha, por exemplo, a possibilidade, né, no papel, vou dizer assim, vocês podem ficar aí um dia em casa, né? A gente já tinha isso antes da pandemia. Mas raramente a gente conseguia fazer isso, né? Porque se eu via para, tipo, hoje eu vou trabalhar em casa, mas o resto do meu time tá lá no presencial, eu ficava excluído de tudo que estava acontecendo ali naquele momento, né? Então, toda troca de ideia, toda, né, reunião ficava muito mais difícil. Então, o modelo híbrido, eu acho que ele exige um pouco mais de desafio do tipo, tá, beleza, vai ser toda sexta-feira, tem que ter um tipo de organização maior, assim. Enfim, para mim, não sei se ia funcionar na minha rotina aqui, porque eu não sei se eu ia gostar dessa quebra de rotina, né? Tipo, às vezes vai, às vezes não vai. Eu valorizo bastante a minha rotina aqui, eu consigo organizar da forma como fica melhor para mim. Não sei, cara, eu acho que tem vantagens e desvantagens. Para quem ficou um tempão na pandemia com modelo remoto e gostava, os líderes, as empresas que estiverem fazendo esse movimento de volta vão ter que acabar lidando com
com essa onda, talvez, de descontentamento também da galera, né? As pessoas que acabaram se acostumando com isso, poxa, agora tem que voltar para o presencial, provavelmente eles vão ter um problema ali de, né, inicial ali de cultural, né? Mas que, enfim, vão ter que ser tratados. Não sei, Legal. Luizão. Essa foi difícil, hein, cara? Essa foi... Essa é bem difícil, mas acho que você foi na linha perfeita. Eu sou um dos maiores defensores aí do modelo remoto. Acho que o híbrido se encaixa em alguns cenários também. Mas eu vou falar do que eu acho que eu não concordo, mas o ponto... Por que as empresas estão fazendo isso, no meu ponto de vista? Tá? Eu acho que as empresas precisam vender seus produtos e o modelo remoto tirou a galera da rua, né? E tem muito produto que é vendido na rua, tipo, pequenos restaurantes. Se você for aqui no centro de Curitiba, você vai ver a quantidade de restaurantes que fecharam no centro de Curitiba depois da pandemia. Isso por causa da demanda, diminuiu, muita gente trabalhando remoto. Então é natural que muitas empresas voltem, não porque não funciona, voltem porque quer que o colaborador esteja gastando na rua, esteja gastando combustível, esteja gastando no transporte, esteja se alimentando em restaurantes, porque o produto dele depende desse mercado. É a economia. Mas eu acho que isso é uma necessidade de tentar voltar ao que era confortável anteriormente, né? O mundo evoluiu na pandemia mais rápido do que a gente imaginava. Então, a gente ter esse mundo estabilizado do ambiente remoto vai demorar um pouquinho. Então, a gente está dando alguns passos atrás para depois a gente poder dar mais alguns para frente. Acho que a gente não vai ter todas as empresas do mundo no modelo remoto, como foi na pandemia, ali a grande quantidade, acho que vai reduzir mesmo, é natural. E essas vagas remotas cada vez vão ficar mais concorridas, mas é um impacto na economia mesmo, né? Eu acho que as empresas tentando forçar que o dinheiro circule um pouco mais aí em pequenos negócios, empresas de alimentos, né, e coisas do tipo. Acho que é um impacto aí da pós-pandemia. Legal. Luiz, Pedro, quando a gente conversou hoje de manhã para fazer o que a gente ia discutir na live e tal, a gente viu que a live realmente ia se estender. A princípio a gente pensou em 40 minutos e viu que o papo, assim, ó, tem papo para 2 horas aqui e tem pessoas assistindo, ou seja, o negócio está legal. Mas a gente precisa começar a querer encaminhar para o final, tá? Mas antes disso, a gente precisa fazer aqui um briefing do nosso evento. Então, antes de liberar para o pessoal aqui as perguntas, já tenho algumas ali que para vocês dois, ó, daquelas, já vou passar. Então, pessoal, dia 10 de junho vai acontecer o primeiro Tech Connection em Balneário Camboriú, dentro da Universidade de Uniavan. É um evento onde a gente vai ter aí 27 palestrantes, transmissão instantânea da sala do auditório, e tem palestrantes a nível, inclusive nível internacional. Ele é brasileiro, mas já palestrou em Israel. A semana passada estava nos Estados Unidos, ou seja, o evento está imperdível. A gente já divulgou até agora 7 palestrantes. Quer ter mais informação? www.talkfloripa.com.br e acessa ali a nossa rede talk.floripa no Instagram. Tem uma promoção rolando. Quem fizer a inscrição, os 10 primeiros que fizerem a inscrição, vai ganhar um brinde especial que vai ser entregue lá no evento. Gente, somente os 10 primeiros. Ó, já tem gente falando que estaremos presentes. Então tá lá, os 10 primeiros que fizer a inscrição, marcar no Instagram, vai ganhar um brinde. Depois a gente vai divulgar na nossa rede quem foi os ganhadores. E vamos então para as perguntas. Ó, tem uma aqui, cara, que eu não queria estar na pele de vocês para responder, viu? Quem mandou ela foi o Robson. E ele pergunta o seguinte, ó. Quais características são essenciais para um gestor da área de dados do GB? E aí, Luizão? Quer ir ou quer que eu vá aqui, ó? Agora ficou complicado, Aí, cara. pode ir? Bora, A bora. gente consegue metade de cada um, a gente ganha, vai. Boa, boa. Vamos improvisar aqui, cara. Cara, características essenciais. Deixa eu ir na linha do que o próprio Robson já falou, né? Então deixa eu aproveitar a deixa dele ali. Acho que caráter, né? Acho que isso aí, acho que é profissionalmente para todo mundo, né? Acho que isso é inevitável. Mas cara, eu acho que tem algumas coisas que um líder precisa ser, que acho que no GB a gente acaba fortalecendo bastante, né? Então acho que o primeiro dele eu acho que diria proatividade, né? Mas assim, talvez algo mais relacionado a protagonismo, né?
Então, acho que saber se posicionar, cara, saber ter a postura, entender ali os contextos, né, de onde que estão sendo falados os assuntos, e aí eu tô falando mais na dimensão, principalmente de relacionamento entre as empresas, né, entre as empresas não, mas entre as equipes, né, que a gente tem aqui, né, o Boticário ele é um ambiente muito complexo, né, tem um ecossistema gigante aqui, a gente faz muita coisa ao mesmo tempo. Então, talvez a primeira coisa seja o protagonismo, né? E vontade ali de aprender, cara. Cara, preciso entender isso aqui, preciso entender o que é o melhor, né, ali pro negócio, né? É ter esse brilho no olho, né? A gente posso trazer aqui as essências, né, do GB, né, para me ajudar, mas eu acho que esse brilho no olho é assim, cara, o que isso, todos esses projetos, todas essas demandas que a gente está tentando fazer aqui no time de dados, o que isso vai gerar de valor lá para o final para o meu consumidor? O que isso vai ajudar a Dona Maria lá, que adora o Boticário, que vai na loja sempre, o que isso vai ajudar lá a Dona Maria, né? A gente ouve bastante isso dos nossos líderes aqui, né, todos, de sempre ter o consumidor no centro das decisões. Então, eu diria, eu vou colocar essas duas, assim, para a gente começar a conversar. Depois a gente vai ampliando aqui, né? Mas acho que protagonismo, eu acho que essa coisa de você ter o brilho no olho, de colocar o consumidor no centro, né? Você está sempre buscando entender o que vai dar impacto lá na ponta, né? Acho que esses são os dois primeiros, assim, mas tem muito mais aí que a gente pode falar. Dessa linha mesmo. Eu ia usar as essências, eu devia ter ido primeiro, né? Pedro roubou. Aí eu roubei. Eu falei uma só. Transparência, eu acho que é uma coisa muito importante, para ir numa linha um pouquinho diferente do Pedro. Acho que deixar claro para o time onde a gente quer chegar, o que a gente está fazendo, como a gente vai fazer, por que as coisas não acontecem em determinados momentos. Resiliência, porque nem sempre as coisas acontecem do jeito que a gente quer e tá indo para o lado que a gente precisa. Flexibilidade, acho que essa é uma das mais importantes. Até um dos lemas do time que estava aí comigo até fevereiro, agora deu uma quebrada, mas o time inteiro a gente tinha como lema que é a única constante é a mudança. E no Boticário a gente está mudando toda hora. E coisa que está dando certo, coisa que está errada. Então você tem que ser muito flexível e estar pronto para tudo que pode mudar. Eu acho que isso é muito, muito importante. O caráter e responsabilidade, acho que isso é para qualquer lugar. Eu acho que no Boticário isso pesa mais ainda. E o senso de sociedade como um todo que o Boticário tem. Eu acho que olhar para todas as causas sociais e todas as linhas sociais que o Boticário tem como qualidades ali e olha para como um todo, acho que é muito importante. Então, participar do Desenvolve da Vida é importante, participar de algumas agendas focadas na inclusão, participar dos GAs, eu acho que isso, olhar para o que está longe do teu contexto atual é muito importante também. Então, acho que, para complementar um pouco o que o Pedro falou, que também era verdade. Legal. E o João mandou também uma pergunta bem legal aqui, que é: como motivar e engajar um time de profissionais com expectativas diferentes? Boa, vamos lá. A gente pode entender expectativas diferentes no sentido de, tipo, né, pessoas que às vezes têm expectativas de carreira, né, ou às vezes aquela pessoa que vai querer ter uma ascensão muito rápida, outra que está mais tranquila, está em momentos diferentes da vida, né? Cara, eu acho que é muito no corpo a corpo, tem que entender o que cada um está querendo, tem que estar tentando entender ali, né? É um baita de um desafio, tá? Não vou negar aqui, né? Porque realmente parte daquela responsabilidade que eu falei de quando você senta numa cadeira de líder é um pouco isso, né? Você tem um pouquinho ali da dimensão da vida né, dos seus liderados ali um pouco na sua mão, coisas que você pode, né, tentar ajudar, né, moldar e direcionar. Então, como que a gente engaja o time ali com expectativas diferentes, cara? Cara, não tem uma resposta 100% para isso, cara. Eu acho que são muitas ações pequenas, sabe? Acho que passa por isso que a gente falou já bastante, né? Cara, clareza, propósito de da onde a gente está indo, né? E assim, acho que tá disponível também, sabe? Tá disponível para ajudar as pessoas conforme elas a chegar onde elas precisam chegar, a chegar onde elas querem chegar, né? Então, acho que é você tentar desenvolver as pessoas,
cara, nos pontos que você vê, cara, talvez você tenha um gap aqui em comunicação. Poxa, essa comunicação não tá tão legal. E às vezes é abrir o olho da pessoa nesse sentido, né? Às vezes a pessoa quer, às vezes, até chegar numa carreira técnica, quero chegar a tech lead, né? O cara pode até manjar muito da parte técnica, mas a gente sabe que o cara vai precisar se comunicar bem, ele vai precisar fazer uma apresentação, né, de um modelo, de uma arquitetura que ele tenha pensado. Então, poxa, cara, vamos pegar aqui essa parte aí de comunicação e vamos trabalhar junto, vamos ver como é que você se comunica melhor. Então, acho que é um pouco isso, sabe? Tá disponível para desenvolver as pessoas, né? Eu iria nessa linha aí, Luiz, não sei se você concorda, cara. Luiz, quer finalizar? Concordo, e eu vou para uma linha que eu costumo usar bastante aqui, que é assim, cara, todo mundo tem expectativas, e os feedbacks ali das one-on-ones e feedbacks recorrentes são muito importantes para a gente estar com essas expectativas alinhadas. Então, pessoas com as expectativas alinhadas não sofrem por antecedência, porque as coisas podem acontecer no momento que está alinhado, e também não vão sonhar com algo que está muito fora da realidade, sendo que você setou as expectativas. Uma coisa que eu costumo dizer muito para o meu time estejam prontos para as oportunidades. Vai ter momentos que vocês vão estar pronto, vai estar pronto para a oportunidade, mas não vai ter oportunidade, e talvez esse seja um caminho que vai dar um pouco de tristeza ali, mas beleza, você estando pronto, uma hora vai ter oportunidade, vai passar, e vai ter momentos que vai ter oportunidade e você não vai estar pronto para ela. E esse é um cenário que você não pode deixar acontecer. E se acontecer, você tem que estar maduro o suficiente com o ponto que você está, sabendo que você precisa evoluir. E aí voltamos para setar expectativas. Então, cara, se prepare, trabalhe, mostre seu trabalho, porque se você estiver fazendo seu trabalho bonitinho, a oportunidade vai aparecer. Então, esteja pronto para as oportunidades. Acho que essa é a mensagem que eu passo para o meu time. Legal, cara. Deixa eu só complementar que você falou um negócio, me lembrei uma coisa bem massa, cara. Tô ouvindo ultimamente sobre estoicismo, tá até na moda agora isso aí, né? Mas uma das coisas bacanas que se falam ali é assim, você dar o seu melhor na parte do mundo que você pode controlar. Eu acho que vai muito nessa direção, né? Você não pode controlar as oportunidades que vão vir, né? Mas se você der o seu melhor naquilo que está na tua mão, que é, cara, se desenvolver, melhorar, ouvir as pessoas, fazer networking, as coisas vão acontecendo, né? As oportunidades vão chegando. Bem legal, cara. Acho que isso aí é bem massa mesmo, Luizão. Legal, gente. Antes de eu partir para a finalização aqui e você despedir, fica um convite para as meninas que estão na área de gestão. Hoje foi 2 caras que eu sou fã deles. E, meninas, querem entrar aqui na live com a gente? Procura a gente na rede ali. Tem o LinkedIn nosso, tem o nosso Instagram, manda uma mensagem, vamos marcar uma live com vocês também. É uma dívida que a gente tem, tá? Pedro, Luiz, nossos agradecimentos. Muito obrigado pelo convite. Foi um bate-papo a 1h30, era 40 minutos. Eu tinha certeza que ia estender. Tem papo para mais tempo aí. Eu não entrei em alguns pontos polêmicos que eu gostaria. Vamos deixar para uma próxima aí. Vai ter um repeteco, de certeza. Novamente, muito obrigado. Passo a palavra ao Micael. Não, eu nem vi o tempo passar. Na hora que eu assustei já era 9 horas. Né? E aí, mais uma vez, muito obrigado por aceitar o convite, por essa aula aí de gestão e principalmente, né, que eu acho que a mensagem que fica é aquilo, né, ter empatia é o melhor caminho para ser um líder de sucesso, né? Ou, na verdade, para ser um líder, né? Então, eu agradeço bastante aí pela aula, foi bem produtivo. E assim, saio dessa live aqui com algumas dicas aí para usar nas minhas gestões. Ô, Luiz, manda um abraço para o Pedro Luxo, que ele não vai dormir hoje. Dá um abraço para o Pedro Luxo. Vou aproveitar que você me deu a palavra aqui e mandar um abraço especial para o meu pai, que foi o cara que me ensinou muitas das coisas que eu uso em gestão hoje, porque ele me ensinou a ser uma pessoa com caráter muito correto e me corrigiu quando precisou. Então, mandar um abraço para ele. E meu exemplo de gestão é ele. Apesar de ele nunca ter sido gestor, é o cara que mais me ensina. E agradecer a oportunidade aqui para falar para todos vocês. E se quando precisar, aí estamos aí para novas perguntas difíceis. Acho que aqui eu aprendi bastante coisa também. E acho que isso que é legal. A gente aprende falando também, né?
Não, show de bola, galera. Também agradeço aí. Foi muito bom. Cara, aprendi com o Luizão aqui. Cara, Luiz, a gente precisa trocar mais ideia, cara. Acho que nos bastidores aqui, porque eu aprendi um monte hoje aqui, né? Na live e hoje de manhã também conversando. Foi uma experiência super bacana, cara. Contem comigo sempre aí. E legal que vai ter essa outra live aí com as meninas, cara. Acho que vai ser bacana. Acho que tem que trazer mesmo, cara. Vai ser muito bom. Mostrar um pouquinho da gestão feminina dentro de tecnologia, né? Eu acho que é muito, muito legal. A gente tem vários aqui também que são excelentes, cara. Muito bom. Então, fica o convite, as interessadas procuram a gente ali no Instagram, procuram no LinkedIn, envia a mensagem, a gente vai marcar uma live. Não tem uma data certa ainda, a gente queria até com mais frequência, mas as lives também entraram num desgosto um pouquinho do pessoal, que por causa da pandemia era só live, então a gente deu ali uma maneirada, vamos fazer aí talvez a cada 15 dias, a cada 30 dias, mas a ideia é trazer bastante conteúdo pro pessoal, né? Gente, muito obrigado mesmo pela participação de vocês. Sabia que ia ser tremendo o assunto. Eu não lembro o nome mais, tem uma coordenadora que fala uma palavra. Bom, nem vou falar, na hora de falar do caralho. Gente, brigadão mesmo. Pessoal, até uma próxima. Nos vemos aí. Ô, Luiz, Oi. antes de você encerrar, já saiu os primeiros ingressos, hein? Já foram vendidos os ingressos. Corre já lá, vai ter gente que vai ganhar brinde, hein? Senão vai perder os brindes, hein? Valeu, gente, pessoal. A gente vai divulgar depois nas redes quem foi os ganhadores. O brinde é muito top. Não vou falar que tem um cara ouvindo ali que é o Luca, ele já sabe qual que é o brinde, ele é safado, ele sempre descobre, né? Mas vai ser bem legal. Espero vocês dia 10 de junho em Balneário Camboriú, uma ótima infraestrutura da Universidade Uniavan, que é nossa parceira. Tem algumas grandes empresas, alguns grandes players também nos apoiando. E nos vemos lá. É isso Valeu, aí. pessoal. Um abraço. Valeu, pessoal. Valeu, galera. Obrigadão. Tchau. Valeu.